Oi, amados. Chegamos no nosso último vídeo dessa jornada. Nós estamos vindo do arcano do julgamento. O arcano do julgamento nos ensina que nós precisamos agir de acordo com a nossa evolução. Enquanto evoluímos, agimos, e enquanto agimos, evoluímos mais. Enquanto agimos, a nossa consciência se amplia. Enquanto a nossa consciência se amplia, enquanto a nossa luz se amplia, nós caminhamos em direção ao arcano seguinte. Nós encontramos o mundo. O arcano do mundo foi ilustrado aqui pela manifestação do sagrado. Vamos entendê-lo com profundidade. Antes de continuar, eu quero primeiro pedir desculpas por alguns erros de português aqui. Quando eu ouço e vejo que tem algum erro na pronúncia, eu não vou apagar um vídeo todo por causa de uma falha. Eu não vou apagar um vídeo todo por causa de um S que faltou. Isso me ensina que se eu for buscar perfeição, isso serve para todo mundo, né? Se a gente for buscar perfeição na ação, o que os outros vão pensar a respeito dessa falha, a gente se desumaniza, porque a imperfeição ela faz parte do que o ser humano é. Ainda mais que nós estamos tratando aqui de um tema onde estamos indo em direção ao nosso objetivo maior. Mesmo que muitos não estejam despertos ainda para essa busca pelo sagrado, pela nossa reconexão, ainda assim estamos todos caminhando nessa direção, então as falhas são bem-vindas, são necessárias, são naturais. Não gosto, claro que eu não gosto de ouvir alguns erros, dói os meus ouvidos, mas ainda assim, isso também nos ensina, me ensina, te ensina que por trás desse que está falando, eu também passo por tudo isso que eu trago aqui. Por mais que eu entenda toda essa teoria, por mais que eu estude tudo isso, por mais que muito disso seja revelado nos meus sonhos também, ainda assim eu tô na jornada junto com todo mundo. Enfim, então vamos falar sobre o arcano do mundo hoje. Esse arcano, esse vídeo, ele será um dos vídeos pilares para o que virá daqui para frente. Porque o arcano do mundo nos ensina qual a nossa meta final, mesmo que levemos toda a nossa vida. O que será então esse arcano? O que ele representa? Aqui nós nos vemos diante dos deuses, diante de todos os outros arcanos, diante dos arquétipos, diante dos orixás, diante de tudo que representa as forças da natureza. O que eles são? Por que a vida funciona como funciona? Esse é o nosso entendimento, é isso que nós buscamos quando estudamos todos os arcanos, os orixás, os arquétipos, os deuses. Então a gente estuda cada um deles para entender o que eles nos ensinam. Então aqui nós estamos diante deles porque foi o que nós buscamos aprender durante toda a nossa jornada. Encontramos vários deuses de várias mitologias e aqui nós estamos diante de todos eles. Acima deles nós encontramos o trono do sagrado. Essa imagem vai nos lembrar que mesmo que estudemos todas as fontes buscando entender o que significa tudo isso que nós vivemos, acima disso, existe o Deus Uno, existe o Deus único, existe o Deus que une tudo, todas as religiões, todas as formas de pensar, todas as verdades. Esse trono aparece vazio porque Deus não tem forma, sendo que Ele é tudo. Ele engloba todas as nossas meias verdades. A sua, a minha, a dos nossos familiares. No fim de tudo, Ele é tudo.
Então eu ilustrei aqui como um trono vazio justamente por isso. Porém, selecionei 4 palavras para poder a gente colocar junto a esse trono como forma de compreensão do sagrado. O silêncio, aonde nenhuma palavra pode explicar, aonde por mais que eu tente aqui falar sobre o que ele representa, nenhuma palavra é suficiente. Então o sagrado é o silêncio. A fé, aonde a gente também não consegue explicar. Por que você sente o que você sente? Por que você é o que você é? Por que você acredita sem ter como explicar? Por que você duvida sem ter como explicar? Por que você não consegue ter certeza das coisas? Esse também é o sagrado. Essa é a nossa fé. O mistério também aparece aqui junto. Por que o mistério? Porque por mais que investiguemos tudo isso, ainda assim permanecerá um grande mistério. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos tratando de um tema que vem acima, hierarquicamente, da ciência. Então nós buscamos a espiritualidade, abaixo dela nós encontramos a ciência. Não como a ciência é menos, porque vem tudo da mesma fonte. Porém, a ciência vai tentando explicar. À medida que a humanidade, no geral, avança, ela vai buscando a explicação desse sagrado. Muitos param na ciência e só avançam caso a ciência explique racionalmente. Isso não está errado, mas a gente perde toda uma dimensão se a gente para aonde a ciência explica. Por que isso acontece? Primeiro, quando falamos sobre espiritualidade, nós estamos falando sobre temas difíceis de serem explicados. Estamos falando de temas que, mais uma vez dizendo, as palavras nem sempre encaixam. Mas se as palavras não são usadas, a gente não tenta nem entender. E a gente quer buscar entender. Essa é a nossa etapa, essa é a nossa fase, a nossa face espiritual diante da vida. Outro motivo da maioria das pessoas parar na ciência é porque, acima disso, existe também muita fantasia. E isso chega aqui como uma crítica diante de temas voltados para questões espiritualistas. Porque nós já estamos vivendo num mundo, e a tendência é isso se ampliar, onde os estímulos estão excessivos. Então você assiste um vídeo onde o vídeo diz que a espiritualidade está falando que o amor da sua vida está chegando, que as cartas estão dizendo que você já pode comemorar porque você vai ficar rico. Isso é ruído, isso é fantasia. Isso não nos aproxima de uma compreensão madura do que a espiritualidade representa. Alguns desses conteúdos nos trazem reflexões, talvez esse seja o objetivo, mas trazer promessas, isso é perigoso. Isso nos faz desacreditar de coisas que podem aparecer no nosso caminho que são verdadeiras, de conteúdos que podem soar com mais verdade dentro do nosso coração. Então até aqui nós encontramos o silêncio, a fé, o mistério, onde nem sempre tudo será explicado, e nós encontramos também a presença. A presença é o nosso objetivo aqui junto do Arcano do Mundo. O Arcano do Mundo vai representar a necessidade do ser humano de se enxergar como parte de tudo. Isso nós já ouvimos falar por aí, quando nós encontramos conteúdos dizendo que todos somos um. Essa é a nossa máxima. Mas viver tudo isso é um desafio, viver tudo isso é uma jornada, não apenas uma teoria e uma idealização. Até porque se nós tentamos viver esse todos somos um antes da hora, nós podemos entrar numa camada um tanto nociva de ações. O que eu quero dizer? Então você
está sentindo uma raiva destrutiva, está sentindo coisas terríveis, mas você bota um sorriso no rosto e diz: somos todos um, namastê, gratidão. Isso não é bom para a nossa saúde espiritual, porque isso é negação. Então, diante de tudo isso que eu trago aqui, nós estamos estudando. Não quer dizer que nós zeramos a vida ou que o nosso objetivo é zerar e parar de sentir tudo isso. A vida é uma jornada. O Arcano do Mundo, então, vem nos ensinar que o nosso objetivo final é nos enxergarmos no outro como uma parte nossa. Isso é um desafio, porque a vida vai nos colocando, o sagrado vai nos colocando em cenários, junto de pessoas, onde alguns nos despertam coisas boas, harmonia, outros nos despertam algumas coisas bem negativas. Esses são os nossos professores silenciosos, aqueles que são colocados na nossa vida para poder a gente tentar enxergar o todos somos um neles também. Então o Arcano do Mundo ele vai representar uma síntese gigantesca que a gente se propõe a fazer aqui no nosso desenvolvimento espiritual. Quando Jesus falava que nós devemos amar ao outro como a nós mesmos, ele está tentando dizer que se você não ama cada parte humana sua, você não consegue amar o próximo. Se você não ama o próximo como ele se manifesta, é um sinal de que você está excluindo também uma parte sua. Mais uma vez, isso não pode ser vivido apenas na teoria. Enquanto o outro te incomoda e te fere, você está aprendendo a ser um com o outro. Muitas vezes a gente não vai querer ser comparado com aqueles que a gente não concorda, nem que deveria existir no mesmo mundo que a gente, mas ainda assim eles vêm da mesma fonte. Então é tudo muito crítico às vezes, se a gente for considerar que algumas pessoas não parecem nem humanas. A falta de humanidade que nós vemos no mundo e em algumas pessoas é a falta de luz. A falta de luz não no sentido bonito da palavra, a pessoa não está iluminada, mas a falta de consciência, a falta de compreensão de tudo isso que o mundo representa, que a vida representa. Se a gente não ilumina, a gente é movido pela inconsciência. A inconsciência, ela não é movida pela luz, ela é movida por compulsões, ela é movida por repetições. Isso também é o sagrado. Isso também é Deus, isso também faz parte do nosso propósito aqui como seres espirituais vivendo na matéria. Então, tudo que é obscuro, tudo que parece desumano demais, que talvez seja desumano demais, é porque está no escuro ainda, é porque não foi iluminado. E à medida que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, a nossa luz, que nós vamos entendendo que aquilo que o outro faz, que nós achamos difícil demais de aceitar, se nós reconhecemos que nós temos a capacidade também de agir assim, mesmo que a nossa escolha não seja essa, isso nos humaniza, isso amplia a nossa luz. E isso faz com que a ação do outro pare de nos atingir como geralmente atinge. Então o outro cometeu um crime. Lembre dos seus momentos onde você está com uma extrema raiva e pensa que naqueles momentos talvez você também cometeria um crime de tanta raiva que você sentiu. Quando você faz isso, você se coloca no lugar do outro, e se colocando no lugar do outro, você integra o que o Arcano do Mundo representa. Você se vê no outro. Você não quer agir como ele, mas você entende e busca entender, pelo menos, que ele agiu por motivos de inconsciência, por motivos de falta de elaboração de algumas emoções, de alguns sentimentos, de alguns traumas que vieram lá de trás e que vieram dos antepassados, que foram sendo reproduzidos em inconsciência, em escuridão.
Então o Arcano do Mundo ele nos ensina que, ok, se nós queremos desenvolver uma visão espiritual da vida, e desenvolvendo essa visão espiritual da vida, nós estaremos desenvolvendo uma capacidade de entrega cada vez maior, onde nós entenderemos que nós temos o nosso lugar no mundo, ao mesmo tempo que também nós viemos cumprir alguns propósitos, mesmo que eles não sejam sobre fama, dinheiro, reconhecimento e coisas do tipo, ainda assim nós estaremos cumprindo com o nosso lugar, com a nossa função. E à medida que nós fazemos isso, nós nos integramos ao mundo. Isso é o que esse arcano nos propõe. Então nós passamos por toda essa jornada até aqui. Do louco ao julgamento. Do chamado inconsciente, daquilo que te motiva a agir sem você saber por que você quer isso, sendo isso já um chamado de reconexão com o mundo, até um momento onde você já tem uma consciência ainda mais clara, mais elevada, mais iluminada, e você deve agir de acordo com isso. Porque quando você age a partir da sua consciência, independentemente do tamanho que você se sinta, você consegue tocar. Porque a luz ela ilumina a escuridão ao nosso redor. E isso não é apenas de forma literal. De forma teórica, filosófica, simbólica também acontece. Então você age sabendo, tendo presença do que você está fazendo. Essa é a presença do sagrado. Você está ali consciente, você está ali presente no momento que você fala, que você sente, que você age. Mesmo que esse sentimento e essas palavras não soem boas ou belas, ainda assim você está presente, você está sendo verdadeiro. Você já entendeu até aqui que por mais luz que você tenha, existe muita escuridão no mundo ainda que precisa ser iluminada. Existem situações que a gente nem imagina como é passar por elas. Então a presença vai representar os momentos onde a gente está ali consciente. Então o nosso objetivo diante da nossa jornada para a conexão com o mundo é estarmos em presença, falarmos o necessário, porque o silêncio sempre valerá mais, mantendo a nossa fé e sabendo que a vida sempre será um mistério. Isso tudo é o que nos aproxima o máximo possível do que eu venho chamando de sagrado, do que é Deus. Antes disso, nós temos toda a nossa capacidade de estudar os deuses, os arcanos, continuar nessa busca profunda que não tem fim. Não menos importante, oculto junto ao arcano do mundo, nós encontramos o número 3. O arcano do mundo é o 21. 2 mais 1, 3. Então, oculto junto a ele, nós encontramos a Imperatriz. A Imperatriz foi ilustrada aqui por Gaia, e Gaia é o próprio mundo, mais uma vez. Então, quando nós precisamos integrar que o outro também é uma parte nossa, nós precisamos entender ainda mais profundamente e amplamente que a natureza também é uma parte nossa. Os animais, as árvores, os rios. Isso tudo implica, diante de todo esse dilema que nós vivemos, de que o mundo está sendo destruído, isso é apenas um reflexo da falta de conexão que nós temos verdadeiramente com o sagrado. E isso acontece devido à busca incessante por poder. Então nós vivemos uma vida onde nós somos guiados, mas muitos de nós buscamos uma vida que parece que seria a ideal para nós. Justamente porque nós estamos vivendo com a nossa visão toda voltada para fora. Muitos de nós, pelo menos. E isso vai nos distanciando do que nós podemos encontrar como potencial. E justamente é importante considerar aqui esse potencial, porque com a Imperatriz oculta aqui, nós precisamos nos reconhecer como partes da natureza e que nós temos a nossa própria forma de florescimento, nosso próprio ritmo, nosso próprio chamado, nosso próprio caminho.
Isso é uma das questões que a ciência jamais vai aceitar. Isso é uma questão que muitos, a grande maioria, jamais vai aceitar. Nós temos o nosso caminho, nós temos o nosso lugar. É muito comum a gente ver uma pessoa dizer que se ela não faz, nada acontece. Parcialmente isso é verdade. Mas isso desconsidera completamente os bastidores da vida que estão se movendo o tempo todo. E que muitas vezes, quase sempre, é muito mais poderoso do que a nossa vontade de realização insana de desejos. E então, chegando aqui, entendendo tudo isso, nós muitas vezes finalizamos alguns ciclos na nossa vida, algumas etapas muito grandes, importantes, e nós vamos entendendo cada vez mais que nós fazemos parte de algo muito maior, e depois a gente dá mais uma volta, se for preciso, em todo o tarô. A gente dá mais uma volta, e 2 e 3, quantas vezes forem necessárias, junto do louco, entendendo mais com o mago, observando mais profundamente junto da sacerdotisa, entendendo claramente que nós somos também a natureza, que não faz sentido destruir o mundo que a gente vive, e por aí vai. A gente vai dando voltas, não num sentido repetitivo, nem sempre. Às vezes essas voltas que a gente dá é sempre uma espiral acima. A gente não é o mesmo do que a gente foi ontem, por exemplo. E isso vai fazendo com que o nosso mundo, tudo que a gente desenvolve como visão interna, realmente se reproduza ao nosso redor. Então, quando nós dizemos que para você mudar o seu mundo, você tem que mudar a sua visão interior, isso é verdade, só que isso é gradual. Não vamos esperar um clique, um milagre, mesmo que eles sejam possíveis. A gente vai vivendo de acordo com as leis da vida. O que eu posso fazer enquanto co-criador de toda a minha realidade? Mesmo que não aconteça como eu gostaria, mesmo que eu passe por frustrações, qual é a minha parte? É muito mais válida e necessária a ação do que simplesmente a espera por um milagre, mesmo que eles sejam possíveis. A gente não vai descartar isso. O milagre também está junto ali do trono. Mas qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? Bom, dito isso, a gente finaliza os arcanos maiores. Esse arcano, ele é central. Esse arcano é o nosso motivo principal diante do desenvolvimento da espiritualidade. Tantos gostam disso, então aqui está o nosso desafio. Enxergar, entender que o outro também sou eu. A jornada não acaba necessariamente aqui, porque agora nós encontramos os arcanos menores. E os arcanos menores nos mostram uma forma mais prática de lidar com tudo isso aqui que foi revelado. E é isso, reflexões profundas. Em breve eu volto. Espero que seja feita a vossa vontade.